segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O GBUX trabalha pelos números que realmente importam na sua vida, os que lembram bons momentos. Os planos Vida Longa GBUX garantem proteção na medida certa para a sua família. Associados GBUX também contam com uma ampla rede de convênios, são descontos em diversos estabelecimentos. Afinal, ver você e sua família feliz é um valor que faz toda a diferença. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. É nossa. Tira essa bola, tira essa bola. Faltou luz! Foi minha! Tive uma ideia. Corre, gurizada! Let's go! E aí, gurizada, beleza? Tudo bem? A sua Mania na TV está no ar, sempre com programas inéditos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo tem a reprise. Segunda a sexta, 11h30 da noite, reprise às 2 da tarde, com a força de Zafari. Economizar é comprar bem. Banrisul, o grande banco do Sul. GBUX Presidência Privada, aplicativo Sintaxe, qualidade máxima, uma frota de elite para você. Começo apresentando os convidados da noite. Nesta noite, ela acaba de chegar do aeroporto, está cansada, ela entende muito de turismo e na segunda-feira vai ter que estar aqui no programa de novo. Farei um programa especial sobre turismo com o Abdon, que é da Secretaria Estadual, o Snell, que é de Porto Alegre, porque secretário de turismo não tem mais, mas tem os diretores da área, né? Sim, agora é diretor de turismo. Pois é. Dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Você que vive turismo, é a presidente também da BBTour. A BBTour, que é uma entidade nacional, né? Seria bom se tivesse um secretário, não? Seria melhor? Sim. É interessante, mas é o momento, né? Momento. O turismo gestão, é assim, ele sai, daí a pouco são volta. gestões, né? A gente depende. tem que adequar, né? Sem dúvida. Vamos falar sobre Portugal. Vamos falar sobre Portugal. Legal, estou curioso. Novidades. Sabe que eu não conheço Portugal ainda. Nunca fui a Portugal. Não sabe o que está se perdendo. Pois é, será? Eu nunca me interessei. Com certeza, tenho certeza. Vai te nunca apaixonar. me interessei. É apaixonante. Eu até vou agora à Europa em agosto. Vou dar uma girada por lá. Sim. Mas Portugal,
Posso entrar por Portugal, quem sabe? Entra por Lisboa ou pelo Porto. Tem algum esquema com a TAP que está puxando tanto para Portugal aí? Bem, mas é nosso amigo, né? Não, o Luiz da Gama Mora e o Pinto sem são dúvida. amigos da gente. Tá bom, verdade. maravilha, ok. Lá, tudo bem. Bem, vamos destacar também a reforma trabalhista, as novidades. E nada melhor do que o Dr. Ricardo Limonchi, que ele é um advogado trabalhista, trabalha na área, funciona na área, quero a sua opinião. A presença de Sebastião Melo, que sempre analisando Porto Alegre, mas acredito que hoje possamos dar uma pincelada na política Ilha nacional. da Fantasia. Na Ilha da Fantasia. O Melo já está bom com as chamadas. Na Ilha da Fantasia. Promete. E o programa é muito eclético. Nós hoje temos também um assunto que as pessoas gostam e pedem, e aqui quando pede, manda. Nós vamos falar com a Kika Lima sobre a influência das obsessões espirituais nos viciados. Isso. Pode ajudar? Melhora? Na verdade, é tudo uma impulsão magnética, né? Então, energias? Energias. Então, o tratamento tem que ser tanto espiritual como clínico, né? Como clínico. Bem, tá bom. Porque as energias estão aí. É o que eu digo, é egrégora. A egrégora desse programa aqui, felizmente, está sempre muito positiva. Porque a egrégora é a soma das energias de um ambiente. Pode estar positiva ou negativa. Aqui nesse programa, a egrégora sempre é positiva. Porque, às vezes, quando tinha o programa com 14 entrevistados, às vezes, dos 14, eu identificava um meio pesado. Ou 2 no máximo, pessoas que estão pesando o ambiente. Eram os primeiros que eu entrevistava e tirava. Porque pesa o ambiente. Conforme está ali, o cara te olha, aqui está todo mundo aqui, ó, clima, todo mundo. Aqui está 10. Ó, olha só, ele está quase sorrindo. Sorriu. Então, isso ajuda muito. Porque entra num evento, numa festa, por exemplo, tá 80, 100 pessoas ali. Entra uma pessoa para baixo, olhando, sabe, carrancudo. Pesa o ambiente. E ela contamina, né? Contamina o ambiente. Isso. Aí entra uma pessoa alegre, tudo bem, como é que vai? O ambiente libera. E para comunicar é bom estar em uma egrégora altamente positiva. E é isso que a gente tenta sempre aqui. E o programa começa valendo. Depois dos inigualáveis apoiadores, vem também para a nossa bancada o deputado Thiago Simon, certamente dando opinião sobre o momento que estamos vivendo. Bom dia. Sempre pontual, hein? Claro. Compromisso é compromisso, né? Acho que houver. Tá tudo certo, Xingu? Tá tudo certo, sim. Ô, Xingu, traga a gosto do pijama. Isso aqui é a última moda na Europa. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Continuamos com Záfaro e GBUX, sempre segunda a sábado, 11h30 da noite. E você pode assistir ao programa agora, qualquer computador ou no celular. Vai na internet, vai num site, coloca canal20.tv, canal 20 com número, você assiste no celular, em HD ou em qualquer computador. Não tem como não nos assistir. Nós vamos conversar sobre turismo. E a Nora Schneider, ela é uma especialista em turismo, gosta muito de turismo e acaba de chegar de Portugal. Fez um giro por lá. O que Portugal nos oferece de bom?
Pois é, nós tivemos agora a oportunidade de ir a Portugal e conhecer o turismo Portugal do Norte. Então, é uma região que tem muito a ver com as nossas raízes aqui, com a nossa imigração. Estivemos na cidade, fomos convidados para participar da terceira jornada internacional de turismo, onde foi muito debatido, estava presente o Brasil, através de uma comitiva gaúcha, basicamente. Estava presente Espanha, Cabo Verde e Espanha, né? Então, o Brasil se destacou porque houve um convite pela parte da Embratur. O gerente do escritório da Embratur estava lá para falar sobre o Brasil, vender Brasil também. No turismo é assim, a gente troca, né? A gente vende Portugal, mas também queremos que eles comprem nosso destino. Sim, porque o avião vai lotado e tem que voltar lotado. Tem que voltar, então esse é o nosso negócio, né? É montar uma estrutura, um pacote para que a gente possa usufruir dos ascensos, os aviões lotados. A gente participou da hotelaria lá, fomos dar uma olhada no negócio, né? Como é que tá os sítios, as quintas. Maravilha. Lindo. Para o gaúcho, o voo é de Porto Alegre direto a Portugal. Sim. Muito bom, né? É bom, mas também tem opções que as pessoas podem sair por São Paulo ou pelo Rio de Janeiro, né? Tem que ser pelo Rio Grande do Sul, que é, não? Sim, pode sair sair por aqui, sim, mas prestigiar o nosso Salgado Filho. Mas às vezes a gente tem umas tarifas diferenciadas. A companhia aérea é uma loucura, né? É um negócio assim que... O preço, porque as companhias se equivalem. Dificilmente tem muito a mais, não tem, né? Sim. Equivale. Se o preço é melhor, vamos ao preço melhor. Pois é, então nós vamos visitar um evento que uma cidade que é irmã de Rio Grande, que essa aqui é Águeda. Ninguém ouviu falar, né, de Quarte em Águeda. Eu não conheço, mas deve ser uma cidade pequena. Pequena, é uma cidade de 20 mil habitantes, é pequenininha. Muito pequena. Muito pequena, com um grande evento. Opa. Um grande evento com shows de 1º a 18 de julho, uma cidade que movimentadíssima para os shows, inclusive os shows de brasileiros, Daniela Merck, Fafá de Belém, o Gabriel Pensador. É um evento que movimenta toda aquela região ali, né? E o pessoal vai para a noite, vai curtir. E a cidade, o que é bacana, é que a cidade é toda ela enfeitada com as sombrinhas coloridas. Eles chamam de chapéu d'água. Tá aqui, ó. Né? E o chapéu d'água, quer dizer, quando ele é aberto, ele está dizendo que a mente aberta, cabeça aberta, sim. Inovação. Chapéu d'água. Tá, mas esse livro aqui, feito para a cidade lá? Para a cidade. Com 20 mil habitantes, com todo o respeito. Olha aqui, o que é a importância do turismo? Certamente a maior fonte de divisas de Águeda deve ser o turismo. Não? É indústria. Pô, e o turismo de eventos que está sendo trabalhado. Olha só o que é. Tecnologia pura. Olha aqui, ó. Para fazer um livro como esse aqui, caderno, para o turismo, bom, a cidade de 20 mil habitantes tem que ter um excelente potencial turístico. Exatamente. E olha aí, Melo, você que foi nosso prefeito aí, olha aí, ó. É uma cidade que adota o design, né, como característica. Então, ali está sendo desenvolvido o turismo criativo e o desenvolvimento daquele destino. E aí o comércio todo, o objetivo é aumentar as compras no comércio, as vitrines todas enfeitadas com as sombrinhas, os bancos, grafite, arte de rua, os espaços urbanos, é simplesmente gostoso demais estar lá. Muito bom. Essa é a dica, então, da Nora. Valeu. E segunda-feira temos uma pergunta para ela, amigo? Pois não? Diga. Olha, me diga uma coisa. Hoje, dos turistas que vêm para o Rio Grande de Portugal e daqui para lá, qual é esse fluxo? Anualmente, tu tem esses dados, não? Temos o fluxo de 120 mil pessoas. Que vão para lá? Que vão. Ano? E de lá para cá, vem quanto? Uns 60 mil. Então estamos exportando mais gente. Estamos mandando mais gente para o turismo lá. Não, mas o nosso turismo, o potencial turístico nosso é inferior ao deles, é lógico. Claro que Portugal tem muito mais potencial. Olha, a cidade do Porto está encantadora. Não, está dizendo o que eu digo. Lá é mais fácil. Não, existe Ou seja, tem um campo enorme disso que tu está dizendo, a tua visita, de atrair mais portugueses. Sim, esse é o objetivo, né? Mais europeus, enfim, para vir para cá. Com o projeto da Orla, Porto Alegre tem um potencial turístico muito grande. É o turismo da saudade. Né? Essa é uma indústria sem chaminé. Sim. E que move milhões. Maior fonte de divisas da França e da Espanha. Isso. Não é bom? É isso aí. Vamos aos nossos inigualáveis apoiadores? Porque o programa está demais. E eu estou gostando. Vou, mas volto.
Xingu. Bom dia. Sempre pontual, hein? Claro, claro. Compromisso é compromisso, né? Acho que houver. Tá tudo certo, Xingu? Tá tudo certo, sim. Ô, Xingu, traga a gosto do pijama. Isso aqui é a última moda na Europa. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking, para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Continuamos com esse programa que é A Sua Mania na TV. Se você tem algum parente, amigo conhecido na terceira idade e precisa de uma clínica geriátrica, eu indico para você Gerion Moinhos. São pessoas que trabalham com o coração e tratar pessoas da terceira idade tem que olhar em primeiro lugar o amor, o carinho. E na Gerion você encontra. Vale a pena conferir. Já destacando a presença do deputado Thiago Simon, que eu vou pedir daqui a pouquinho para que ele faça uma análise da condenação do Lula, que aconteceu na quarta-feira, ontem. Perfeito, deputado, satisfação tê-lo aqui no programa, mas o senhor está muito elegante. Nós temos um padrão aqui que ninguém pode me ofuscar, mas está elegante demais. Mas está indo no limiar. Isso é praticamente impossível, né, Bibo? A gente procura a altura desse ambiente maravilhoso aqui. Não, mas está muito bem, combinando muito bem. Parabéns. Uma honra estar aqui como sempre, Bibo. Sempre, maravilha, excelente. Bem, vamos falar sobre a situação de Temer, Sebastião Melo. Você é do PMDB. Se você fosse um deputado federal votando lá, você acataria a decisão do PMDB de votar a favor de Temer? Bibo, uma hipótese. Quem diria, né, que o Brasil viesse a ter um presidente condenado e quem diria que o Brasil viesse a assistir o pedido de uma autorização do Ministério Público para processar um presidente da República. Eu quero dizer com isso, Bibo, que está tudo errado. Nesses últimos 30 anos, houve um presidente empichado, uma presidente empichada, e agora um presidente condenado e o outro que está em vias de ser processado. Então, isso é uma demonstração clara de que o sistema presidencialista brasileiro faliu. Se uma das reformas que tem que ser feita nesse país, para ontem, chama-se reforma política. Não dá mais para se sustentar nessa barganha. Os mandatos parlamentares hoje, em Brasília, me desculpe, são pontos comerciais e não mandatos políticos, porque vive de emenda, de indicações, de qualquer coisa, menos o exercício da política. Agora, você me pergunta, bom, primeiro, a comissão está deliberando, né, sobre o tema, se vai aceitar o parecer do deputado Sveiter. Bom, esse parecer é opinativo, né? A decisão final é plenário. E lá na decisão final do plenário, na verdade, quem quer autorizar, não é, a questão da ação contra o Temer, precisa ter 342 votos. Então, significa que o presidente Temer, tendo 172 apoiadores na Câmara Federal, esse processo não prospera. Qual é a sua opinião? Eu vejo que ele tem esses votos. Eu também acredito. Que tem esses votos. O deputado Simão, o Temer tem os votos para sair fora? Neste momento ele tem. Agora eu quero dizer o seguinte, o presidente Janot, que tem mandato até setembro, já disse o seguinte, eu vou apresentar outras denúncias, não é só esta, né? Então a pergunta que há de se fazer é o seguinte, bom, eu não tenho certeza se esta matéria será votada antes do recesso. Isso é o desejo do presidente. Mas entre o desejo do presidente e a lógica da Câmara dos Deputados tem uma diferença muito grande, e ele conhece a casa mais do que ninguém, porque presidiu a casa várias vezes. Sim. E tem alguém que também pode estar ali, que nega, mas o sucessor dele é o presidente da Câmara. E eu não estou fazendo aqui nenhuma ilação, mas eu estou dizendo que o sucessor é o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara tem o seu poder de fogo. E é ele, ao fim e ao cabo, que determina o dia da votação. Então, primeiro, eu não sei se essa matéria vai ser enfrentada ainda antes do recesso, ou durante o recesso, porque o recesso pode ser suspenso, ou pode ser depois do recesso. Agora, também pode acontecer que esta denúncia não prosperando, ou seja, a autorização,
o Janot apresente uma outra denúncia. Bom, aí pode complicar, porque nisso pode ter tido delação do Cunha, nisso pode ter outra delação do Funaro, outros fatos podem acontecer. Então, eu quero dizer que esse assunto vai longe. Vai longe. E quem está pagando essa conta é o povão, é o desempregado. Quem está pagando essa conta é o empresário, né, que não consegue o dinheiro do BNDES, porque no BNDES só consegue dinheiro quem é grande. Né? Sim. Então, eu diria o seguinte, é muito ruim. E dando comissão. Muito ruim. Mas tudo isso nós só temos que apontar numa direção. Tem que sair um Brasil melhor. Perfeito. Deputado, qual é a sua opinião? Temer consegue se safar dessa? Eu acho assim, acho que uma opinião, numa palavra assim, numa situação dessa complexidade, eu acho que a análise do Melo, ela foi muito bem posicionada. Acho que o grupo político do presidente Temer realmente tem uma estrutura dentro do atual sistema político e, na verdade, é a deformação do sistema presidencialista brasileiro que, sistematicamente, é um processo que retroalimenta crises. Né? O Melo não citou aqui o Fernando Henrique e o Lula, mas foram governos com muitas crises, né? Com mensalão, com compra da reeleição, pasta com privatizações, com pasta rosa. Né? E, realmente, só que hoje... Depois, a gente teve recentemente um caso de ruptura institucional, o caso do impeachment da presidente Dilma, no meio de uma recessão gravíssima, e já na sequência, a gente vê um outro caso assim, explícito, né, da maneira que chocou a nação, num momento assim, em que o maior anseio de todos nós era a estabilidade. Né? A gente queria um pouquinho de estabilidade para poder fazer essa transição e chegar no ano que vem e ter uma eleição em melhores condições. Né? Eu acho que a impressão que eu tinha, semelhante ao Melo, é que o presidente Temer tinha o processo mais tranquilo, um pouco mais na mão dele, né? Mas o tempo é contra ele. Né? O tempo está jogando contra ele. Todos esses fatores, essas questões, e a gente sente a volatilidade da Câmara. O PSDB começou a ter uma divisão interna, ele é um partido que tem a segunda maior bancada, né? E ele já está rachado, né? Isso começa a se repercutir dentro do PMDB, também há dissidências. O PMDB do Rio começou até pelas razões que a gente conhece, o presidente da Câmara é do Rio de Janeiro, né? O relator deu um parecer favorável à questão. Tem as delações, que foram muito bem colocadas aqui, que podem trazer mais elementos, outras denúncias. Eu acho que a gente tem muitas emoções pela frente. Emoção é o que não falta. Falando em emoção, nós vamos falar daqui a pouco de obsessões. A influência das obsessões espirituais nos viciados. Que eu tenho que fazer aqui uma mescla. Vamos falar também da reforma trabalhista. O segredo desse programa é que aqui não se tem um tema só. Exceto nas segundas-feiras é dia feito para debates. Segunda é dia de debate aqui agora. Segunda-feira, assuntos quentes do momento funcionam bem. Porque a audiência funciona no momento em que você tem um assunto que interessa o A e o B está mais ou menos acima. Se ele sabe que tem um assunto para ele fica ligado. E assim tem que ir costurando para prender a audiência. E isso a gente tenta fazer e faz razoavelmente bem. Portanto, vem um assunto que empolga e quando tem algo de diferente, meio místico, não mítico, místico, chama atenção. E depois quero saber também mais sobre o Lula condenado. Teve foguetório, vocês viram? Chegaram a ouvir foguete? A minha cachorrinha enlouqueceu, coitada. 4 da tarde, um foguetório, a cachorra para cima, para baixo. O que é que houve? Não, o Lula foi condenado. Mas para ser preso, por acaso, eu estava com um funcionário lá do TRF4, aqui de Porto Alegre, porque o TRF4 envolve Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A presidência está no Rio Grande do Sul. E o cara entende muito. Me deu uma aula bastante boa sobre isso, né? E o desembargador, o juiz que julga aqui, esqueci o nome dele agora, o nome... Depende. Não, que no caso esse do Lula cai nele.
O relator, né? Tá, eu sei. Esqueci o nome agora. É o nome. Esqueci o nome. E a tendência, diz ele, mas ninguém sabe o que acontece. Vamos falar daqui a pouquinho. Sempre 11h30 da noite, 2 da tarde, reprise. E agora você assiste também. Qualquer computador, tá com o celular. Vamos ver o programa. Canal 20, número, .tv, está me assistindo em qualquer lugar. Eu vou, mas volto. Bom dia, Xingu. Bom dia. Sempre pontual, hein? Claro, claro. Compromisso é compromisso, né? Acho que houver. Tá tudo certo, Xingu? Tá tudo certo, sim. Ô, Xingu, traga a gosto do pijama. Isso aqui é a última moda na Europa. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking, para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Continuamos. Reforma trabalhista. Eu seguido falo aqui que empresário, até você estava falando com o Ângelo Galtieri, que tem postos, lotações, um grande empresário. É difícil um empresário no Brasil suportar tantos impostos e essa justiça trabalhista, onde o cara recebe... eu tenho um comentarista aqui que fala de animais, ele que é médico veterinário, tinha uma pet muito legal. 12 ações trabalhistas, fechou, quebrou. Porque muitas vezes o funcionário acaba ganhando mais do que ganha o empresário, de tantos benefícios que tem. Porque é muito direito e poucos deveres. Eu, por exemplo, tenho essa experiência, porque eu tenho meu lado empresarial, é totalmente empresarial. E muitas vezes as pessoas vêm pedir emprego, primeira pergunta, quanto é que eu vou ganhar? Não está preocupado em fazer, em ser útil à empresa. Quanto eu vou ganhar? E a segunda pergunta, quando é que eu tenho folga? Aí falta vontade de trabalho. Não se pergunta quanto vai ganhar. Primeiro demonstra o teu trabalho, tua capacidade. Conquista espaço na empresa. É assim que se cresce. Eu comecei assim, eu tenho do grau mais baixo em televisão e rádio, de operador, por exemplo, até a presidência. Então tem que começar, tem que ter base. Sem base não cresce. Pô, o cara cresceu rápido, cai adiante. Porque não tem base. É história do bambu chinês. Sem base não vai longe. Eu vou falar desse assunto que é interessante. Você acredita em espiritualidade, médium, essas coisas? Acredita? Acredita? Sim. Acredita? O deputado, não. Acho que não, né? Pode dizer, hein, deputado? Não, acho que o mundo espiritual é muito real. Muito real. Tá bom. Que eu quero... Agora, me diga. Foca nela. O espírito influi na matéria. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem. Aí está Kika Lima. Eu quero saber quem acha que ela é uma médium. Você é médium. E se veste assim. Você seria uma médium fashion? Uma médium fashion. Médium por que fashion. não, né? Não, que normalmente usa roupas diferentes, né? Depende. Depende, né? não, mas no teu caso é diferente. E como é que você descobriu que é médium? Desde pequena, né, eu já via alguns espíritos, eu ouvia, eu sentia... Espírito? Espírito. Né? Tem espírito aqui, por exemplo? Nós convivemos em dois mundos, Sim, né? mas aqui tem espírito no estúdio? Sim, com certeza. Bastante ou poucos? Bom, eu teria que me concentrar um pouquinho. Mas só para ter uma base, tem bastante ou pouco?
Bom, meu mentor sempre diz assim, cada pessoa que eu atendo tem Eu quero no medir mínimo, minha audiência. no Eu quero mínimo- medir minha audiência no mundo espiritual. No mínimo 2 ou 3 obsessores, 2 ou 3 Aqui? encostos. Cada um de nós temos aqui. Encosto, eu não entendi. O que é um obsessor e o que é um encosto? O encosto e o obsessor é o espírito que, na verdade, fica na nossa volta através da nossa energia. Se eu estou com um pensamento negativo, meio para baixo, eu atraio espíritos negativos? Sim, porque você vai baixar a tua vibração, vai entrar em outra vibração e vai entrar em, digamos assim, numa palavra mais simples, uma outra tribo. Né? Porque a gente aqui equivale a vibrações. De acordo com a tua vibração, tu vai atrair aquilo, né? Que está de acordo. Você está sempre dizendo, não, eu sou positivo, mas as pessoas não têm como estar positiva 24 horas. Não, porque ninguém. tem todo o estresse, tem o estresse do trânsito, do trabalho, né? Então a gente varia muito. E dentro dessa... Para quem está sempre em 220, qual é a tribo? Assim? 220? Ó, interessante. O deputado está sempre em 220? Não, eu estou falando de ti. Depende. Eu tenho 440. Bem, o que acontece? Você acha que eu estou em 220 sempre também? Não. Depende em qual polo, positivo ou negativo? Os dois, o que tiver. O negócio é confusão. Né? O negócio é ter energia, né? O negócio é saber lidar com essa energia, né? Porque a gente não tem proteção 24 horas. Não, mas eu acredito que eu lido muito, muito seguro. bem. Nem se fizer seguro. Nem no seguro. Não, mas essas energias Agora eu vou negativas... acabar com o seguro da seguradora. Sabe que energia negativa, eu chamo aqui os urubus de plantão. Aquelas pessoas de mal com a vida, aqueles que sabem tudo sobre o trabalho, mas nunca trabalharam, aqueles que querem dizer o que é o correto, mas nunca estudaram. São os urubus de plantão, geralmente pessoas que são vinculadas a partidos que têm os olhos na nuca. São profetas do passado. Esses são os urubus de plantão. E eu sempre que recebo alguma homenagem, coisa assim, eu faço um agradecimento especial. Estou lançando um livro meu agora com mais de 200 páginas, dicção, oratória, desinibição, e eu fiz um agradecimento especial aos ciumentos, invejosos, recalcados e frustrados. Porque sem eles eu não vivo. Porque eu pego a energia desses urubus de plantão e transformo em positiva. Eu agradeço aos urubus de plantão. Porque o ciumento, invejoso, recalcado, quantas pessoas acham que têm ciúme de ti? Deputado, todos têm ciúme do advogado bem-sucedido. Então tem que pegar essa energia negativa e transformar em positiva. Eu adoro os urubus de plantão, sem eles eu não vivo. Esses são os obsessores de encarnado para encarnado. Então o urubu de plantão é um obsessor. É um obsessor. Bem, mais um adjetivo para o urubu de plantão, obsessor. Obsessor. E encosto. Encosto também. O urubu de plantão tem que detonar. Mas no que me ajuda, no caso, sendo um viciado, a influência das obsessões espirituais? Pode ajudar ou prejudicar? Assim, todo viciado em álcool, em fumo, ele tem grande dificuldade para manter o pensamento dele. O que acontece? Aqueles alcoólatras, aqueles que eram viciados em fumo, que desencarnaram, eles vão continuar ainda tendo esse mesmo sentimento de prazer do álcool e do fumo. O espírito fica? O espírito fica porque fica arquivado no psique dele. Então, ele vai atrás daquelas pessoas que bebem e que fumam. E aí, o que acontece? Ele vira um obsessor porque ele vai acoplar no teu perispírito e vai sugar a tua energia vital. E aí, quando a pessoa que está fazendo um tratamento para deixar de parar de fumar ou de beber, vem aquele... E qualquer pessoa que já tentou parar de fumar, essa semana eu não vou fumar mais. E aí vem aquele pensamento assim, não, mas só uma vez. Não, mas eu vou beber só um golinho. Não, mas é só um golinho. Esse é um pensamento de um obsessor. Por quê? Porque ele fica infiltrando pensamentos junto com o teu pensamento para que tu beba ou fume para ele sentir o prazer. Então ele fica um vampiro. A pessoa fica vampirizada. Tem isso, né? Bem, tem pessoas que estão assistindo, pô, que papo louco, sabe? Tem gente que não acredita, né? Sabe disso. Evidente. Sim. Mas, sinto muito, eu tenho que ouvir todas as opiniões. Até tem fundamento, tem muita gente que acredita e muita gente que, às vezes, comprova. Muitas obsessões, muitas doenças são causas de obsessões. Tanto que muitas pessoas que com depressão, com síndrome de pânico, com dor na coluna, dor isso e aquilo, e que vão ao médico, tomam medicamentos, fazem vários exames e não conseguem curar,
vão lá na minha clínica ou vão lá no Lírio da Paz, na verdade, tudo que ela está sentindo é do espírito que está com ela. E muitas vezes esse espírito é algum familiar que desencarnou, né, e que quer ficar perto e como acaba é que faz? transmitindo. Manda embora esse espírito? Daí tu tem que doutrinar ele, né, tem que explicar para ele que ele desencarnou, que ele ele está em outro plano, que ele não sente a dor, né, que ele não precisa mais sentir aquelas dores, porque ele não tem mais o corpo físico. Na verdade, a dor a gente só sente porque a gente tem a matéria. O espírito já não tem mais, ele vira uma frequência. Quando a gente desencarna, a gente vira como se fosse um feixe de luz, né? Então, tu vai virar uma energia. E essa energia é o que a gente sente aqui. Às vezes, quando eu entro num ambiente, eu chego perto de uma pessoa, a pessoa não está com a energia equilibrada, eu sinto. Você deve sentir também, né? Sinto. Então, eu te falei o caso. Sim. Tem que sentir energia. Exatamente. Mas, então tem que se livrar desses urubus de plantão que eu chamo. Tem várias clínicas em São Paulo de desintoxicação que hoje eles trabalham com a espiritualidade junto. Desintoxicação espiritual. Desintoxicação, digamos assim, de drogas, de álcool, né? E aí eles fazem um trabalho espiritual. E funciona? Junto. Muito mais rápido do que só o tratamento na clínica. Para você que tem um filho viciado, um filho drogado, quem sabe uma tentativa, né? E até porque tu retirando esse espírito, tu equilibra a frequência da energia do corpo da pessoa. E aí ele vai produzir a energia vital que vai fazer o seu corpo liberar e agir melhor. O que achou desse papo, Mel? Entra na tua ou não? Estou achando muito interessante a conversa. E especialmente, hoje, um dos grandes chagas da humanidade, especialmente do Brasil, é a drogadição. Tá? Aliás, essa mortandade que está vendo aí nas nossas ruas, nos nossos bairros, tem tudo a ver com isso. Então, quando ela falou especialmente do tratamento que eu não conheço, mas se ela está falando é porque ela conhece, isso é uma notícia boa, porque o que acontece, né? Especialmente o SUS hoje, por exemplo, pessoa drogada, para no SUS, fica 20 dias no hospital espírita, não tem para onde ir, volta para casa e começa tudo de novo. Então, isso é um problemaço, né? E às vezes quem tem dinheiro também leva para uma clínica, paga caro e as pessoas não recuperam. Então, não é uma coisa singela. E tem gente que não é recuperada. Perfeito. Tem gente que não é recuperada. Muito bom. Então, aí está a Kika Lima, que é uma médium fashion. Chama de médium fashion porque ela não aparenta ser uma médium em lugar algum. É ou não é? Se disser que a ideia é outra. Deputado, entendeu? Mais ou menos? Entendi, não. E é perfeitamente o que o Melo traz, assim, a questão da drogadição. É uma epidemia, é uma chaga. Os meios tradicionais, convencionais, CAPS e companhia, eles são muito limitados, né? E em relação à questão dos tratamentos espirituais, isso é muito comum. Por exemplo, na nossa crença, né, minha, do meu pai, que é a fé cristã, existem muitas comunidades terapêuticas, não é? Que trabalham a questão da espiritualidade e os índices de recuperação de drogadição são muito altos. Tá? E se trabalha numa mesma perspectiva, né? Só direcionada, no caso, para Jesus Cristo, a fé em Deus, os pastores, essa doutrinação. E o trabalho é maravilhoso. Apenas os caminhos são diferentes, Exato. mas todos chegam num resultado. Os caminhos são diferentes. E eu até acredito que se as pessoas hoje em dia da administração, né, colocassem mais tratamentos alternativos juntos... Nós trabalhamos na saúde mental a ampliação de 300 para 1.000 vagas financiadas pelo SUS, não é, para as comunidades terapêuticas. E estamos trabalhando, inclusive, a vigilância sanitária. Existem exigências muito pesadas para essas comunidades que hoje oferecem em torno de 8.000 vagas aqui no estado, né? E infelizmente não tem as condições financeiras e fazem um trabalho, olha, o ministro Osmar Terra, assim, o papel dessas comunidades são realmente louváveis. Bem, cumprimentos. Como é que está a energia aqui? Está elevando, né? Não, dá real. Não, a energia aqui é sempre boa, né, amigo? Aí não tem graça perguntar. Eu não tenho. Eu vou trazer. Não tem oposição? Eu vou trazer um urubu de plantão para te analisar um cara aí. Se você está de mal com a vida, um urubu de plantão, entra em contato aqui que ela vai te fazer uma análise. Mas aí não consegue entrar no estúdio. Ejeta. Quando vem um urubu de plantão aqui, bum! Com certeza. Repele. Mais ou menos assim. Bem, vamos falar sobre a reforma trabalhista. Dr. Ricardo Limonge. Na sua opinião, o senhor que é um advogado trabalhista, como é que viu? Olha, amigo, tudo que é reforma, como
o prefeito Melo colocou, que o Brasil está precisando de reforma política, estamos tratando de reforma previdenciária, a trabalhista, obviamente, não vai poder ficar atrás. Nós temos, inegavelmente, quando se contrata um empregado, em questões de encargo, o salário, vamos chamar assim, o encargo, quase que multiplica por 2 o valor que efetivamente chega no bolso do empregado. Depois de um ano, isso? Que não, é porque se calcular todos os encargos, normalmente 89% do valor do salário. É isso. É uma média, né? 80%, 90%. Isso é muito alto. E esse dinheiro, na verdade, ele poderia, nessa reforma que estão sendo chamada como flexibilização, uma reforma no sentido das pessoas poderem ganhar mais, desonerar as folhas de pagamento. Bom, muita gente faz um terrorismo em relação a isso. Mas o que a gente sempre coloca é que qualquer questão que envolva algum tipo de simulação, né, fraude, uma forma de ludibriar uma situação para prejudicar no fim, isso é questionável na justiça, né? Então, tem uma reforma trabalhista na qual não revoga o artigo 468 da CLT. O que é o 468? O artigo 468 ele é o mais usado na Justiça do Trabalho para caracterizar uma lesão ao trabalhador, que é o seguinte: qualquer documento que o trabalhador assine, assistido ou não pelo sindicato, o mero situação de gerar um prejuízo torna nula aquela alteração. Então esse artigo não está sendo desvinculado. Mas atualmente, como está, não é muito privilégio para o empregado? E o empregador fica de uma maneira incrível. Eu, por exemplo, esses dias eu tive um problema. Eu tinha uma funcionária que, depois de 3 meses, ela indo para casa, disse que caiu do ônibus e quebrou o pé. Aí pediu para INSS como acidente de trabalho. O INSS não aceitou como acidente de trabalho. É acidente de trabalho que seria o caso? Aí, é no trajeto, daí isso caracteriza como Mas hoje, a lei, ainda bem que eu tinha contratado ela 1 mês e pouco antes de entrar em vigor a nova lei. Porque se comprova que o meu funcionário, indo para casa, quebrou o pé, eu tenho que indenizar por 1 ano. 1 ano! Eu tenho que ficar pagando porque ela quebrou o pé. Vai nos Estados Unidos e outros lugares, não tem, quebrou o pé. Que culpa eu tenho? Que culpa eu tenho como empregador? Ela recém entrou, que culpa eu tenho para ficar pagando 1 ano? Não é justo isso. Eu também. Não é justo. Isso é um absurdo para o empregador. O que é isso? São várias situações que a gente for olhar uma legislação antiga, né? Porque, na verdade... Mas eu me livrei disso aí porque eu tinha sido antes. Mas eu acho um absurdo esse tipo de coisa. É um absurdo. Tá, quebrou o pé, tudo bem. Eu, como empregador, posso quebrar o pé também. Mas 1 ano eu ficar pagando? Isso é uma das muitas regalias. Não tem CLT nos Estados Unidos. Sim. Lá, tá grávida, antigamente no Brasil era assim também. Não é que eu queira que tá grávida tem que demitir. Mas tem muito privilégio. Não há empresário que aguente essa lei trabalhista. E mais os impostos, quem mais cobra imposto no mundo é o Brasil, infelizmente. Ninguém aguenta. E quem é que leva esse país adiante, na maioria das vezes, é o empresário. É o que paga o imposto, é quem leva adiante. A gente tem muita intervenção estatal na relação do trabalho individual. Daí tu tem uma empresa que daí passa de eu estou com uma situação particular de uma empresa de vigilância, o Ministério Público do Trabalho exigindo ter que contratar o deficiente físico. Mas tem que ser analisado de situação para situação, porque aonde vai se colocar um vigilante deficiente físico? Então vamos colocar ele no administrativo da empresa. Mas isso aí não funciona bem, né, Bibo? A gente sabe que o administrativo são as pessoas da confiança. Essa questão de cotização, claro que a gente tem que inserir as pessoas no mercado de trabalho, mas também tem que ter olhar a situação concreta da empresa. Se colocar aquela pessoa ali dentro daquela empresa vai ser bom para ela. Pois é, depende do local. São várias... Quem emprega bastante é o Zafari. O Zafari emprega bastante. E a ideia da reforma trabalhista é um pouco desburocratizar isso, prevalecer o negociado, seja individualmente. Hoje o negócio feito por um empregado que ganha acima de 5.300 e alguma coisa, ela vai se sobrepor a qualquer lei, a qualquer norma coletiva de sindicato. Então vai ser uma relação mais tranquila, uma pessoa que tem mais recurso para poder negociar com o empregador. E, se não me engano, o que entra na justiça contra o empregador também poderá ter mais sanções, não vai ser bem assim tão simples, porque a maioria eles têm a justiça gratuita, não tem nada a perder. A totalidade. Mas eu sou empregador, eu vou contratar um advogado.
No mínimo vou gastar com um advogado para defender, eu mesmo tendo pago tudo em dia, vai 3, 4, 5 mil reais. Então eu já saio perdendo. Só o fato de eu contratar um advogado, os advogados estão aqui e gosto muito, mas para quem está se sentindo injustiçado, já sai perdendo. É ou não é? Com certeza. Não, desculpa, eu defendo aqui o lado que eu considero o justo. E está muito difícil para quem emprega. E se o empregador quebrar, vai se empregar onde? Isso aí, a questão do acesso da Justiça do Trabalho, e isso aí eu debato bastante, ele não foi cerceado pela reforma. O que acontece? Agora tu tem que pontuar numa inicial, evitar as aventuras jurídicas. A pessoa trabalhava das 8 da manhã à meia-noite, todos os dias, nunca tinha folga direta. Isso a gente sabe que é uma realidade que não acontece, e na maioria dos casos que chegam para a Justiça do Trabalho. Há alguns casos que acontecem, mas a maioria acaba vai ser punido por má fé o empregado. Eles vão ter que pontuar melhor as questões e evitar ser punidos por aventuras jurídicas, né? Isso eu acho que tem que punir, porque é muito fácil. É justiça gratuita, não tem nada a perder. Não paga honorários para não paga nada. Você sabe, Bibo, que a Inglaterra, eu estive vendo recentemente uma reportagem, eles já tinham uma taxa e aumentaram recentemente justamente para limitar essas ações mais oportunistas. Sim, mas não tem nada a perder. De 1.200 libras para quem quiser acionar o empregador, não é a Justiça do Trabalho deles. E lá existe uma flexibilidade enorme. Você pode reajustar um contrato de trabalho por e-mail, terminar um contrato por e-mail, entende? Então, esse anacronismo da nossa legislação, extremamente burocrática, né? Eu acho que essa reforma traz um imenso avanço, né? Por exemplo, a questão do acordado sobre o legislado. Tudo dentro da Constituição, não existe absolutamente nenhum direito, e isso tem sido muito ventilado por alguns setores da sociedade, está tirando 13º, está tirando férias, está tirando isso ou aquilo, não está tirando nada, né? Então essa questão do acordado sobre o legislado vai evitar uma série de reclamatórias, e o Brasil tem 60 milhões de reclamatórias, é realmente uma coisa absurda o custo que a Justiça do Trabalho tem. Questões, por exemplo, como o trabalho intermitente, que é uma coisa normal, né? Ou seja, você vai trabalhar em regime colaborativo 5 horas num dia, 7 horas no outro dia, funciona em todo mundo desenvolvido. Sim. Né? Terceirização então, ajuda muito? São muitas vantagens. Mas hoje eu ouvi uma notícia que não me agradou. Eu não sei se é o Procurador Nacional do Trabalho anunciando, fazendo um pedido ao presidente Temer e dizendo que se não aceitasse, ele já tinha tomado a decisão de questionar essa matéria no Supremo, né? A judicialização dessas questões tem sido muito ruim para o país. Eu espero que o Supremo tenha juízo, né? Eu acho que não é a reforma dos sonhos, mas tem 14 milhões de desempregados, e também quero dizer o seguinte: se essa legislação fosse tão boa, não teria tanta gente na clandestinidade. Sim. Eu vou dar exemplo na construção civil. 60% dos trabalhadores da construção civil do Brasil, do Rio Grande e Porto Alegre, não tem carteira assinada. Então alguma coisa está errada. Evidente. Alguma coisa está errada. Então é preferível receber um pouco mais em vida de que uma perspectiva de receber na morte. Então, eu acho que existia uma preocupação do Janot, que entrou com uma DIN em relação à terceirização irrestrita, né? E existe uma preocupação no sentido de que a terceirização irrestrita ela possa realmente ter um espectro de atuação tão amplo, e o empregado terceirizado ganha em média 23% do que o contratado, né? Então, assim, há um receio de alguns setores da precarização do trabalho, né? E isso realmente é algo que nós temos que ficar atento. Sem dúvida. Perfeito. Bem, estamos quase encerrando. Quero a sua opinião sobre o Lula, que aconteceu ontem com o Lula, né, condenado a 9 anos e meio. Mas eu vou dizer o seguinte: eu, nos meus vários tempos de estúdio, televisão e eventos, eu já tive 6 ações trabalhistas contra mim. 6. Não perdi nenhuma. E dizem que na justiça trabalhista sempre perde. Não perdi nenhuma, porque eu sou um cara que pago tudo certinho, eu pego por ser certo demais. Eu acho que a grande malandragem é ser correto, é ser certinho. Deputado, temos pouco tempo, mas quero a sua opinião sobre Lula condenado por Moro. Foi motivo de foguetório em Porto Alegre. Claro que tem os que não gostaram, mas teve foguetório em Porto Alegre. Qual é a sua opinião?
sucintamente. Tchê, acho que existia um anseio nacional por essa decisão. Ela tem um efeito simbólico, não é? Para o fim da impunidade do Brasil enorme. Nós vimos um esquema de corrupção gigantesco, né? Todo ocorrido no governo Lula. Era impossível ele não saber de nada, ele andou de jatinho com os empreiteiros, ele teve por dentro de tudo. E a gente viu ali, tá, o processo tem várias provas, documentos, dentro da compensação da OAS, tem foto dele dentro do triplex, tem ele escolhendo o elevador. Tchê, eu acho que a decisão do Moro nos representa e faz justiça no nosso país. Deputado, só uma pergunta. Como é que um metalúrgico que está encostado há anos no sindicato consegue essa fortuna? Eu queria saber como é que um metalúrgico que nada contra, mas não é muito competente, que arrancou um dedo. Tomara que não tivesse perdido o dedo, mas não era competente. Como é que ele consegue essa fortuna que está? Caiu do céu? Não dá para desconfiar de nada? Ou eu sou o Bibinho aqui, quando qualquer coisinha já estão desconfiando de mim? Bibo, mas dele não é só ele, não. Faça injustiça. Não, é que estamos analisando o caso dele. Estamos analisando o caso dele. Quer falar de quem? Do Aécio? Toca chumbo do Aécio. Tem todo o chumbo do Aécio. Mas o que chama a atenção é que quem defende o Lula não aceita o Lula como ladrão. Agora, quem defendia o Aécio chama o Aécio de ladrão e quer a prisão do Aécio. Essa é a diferença. Não tem esse fanatismo. Não tem esse fanatismo. Ladrão não tem cor partidária. Seja de partido for, eu acho que não tem que ter fidelidade partidária se o cara sabe que o cara é ladrão. O partido quer, vota a favor. Não, mas esse cara é ladrão, eu tenho convicção. Então voto contra. Mas aí já é difícil. A lei tem que ser para todos. Sim. Esse é o bom exemplo. Quer dizer, do ponto de vista da condenação do presidente da República, eu quero dizer assim, está faltando condenação do Brasil, mas a Lava Jato recém está começando. Sim, mas falta punição. O que falta é punir. Que é isso? Tem que punir. E também a brigada, a polícia tem que receber mais força. Qualquer coisinha, dá um laço no bandido, ou mata o bandido, vem para cima do policial. Quando matam policiais, dão a mínima. Isso tem que mudar. E vai mudar. Não estou sendo radical. Eu quero apenas justiça. Justiça e ladrão é na cadeia. Pode ser de qualquer partido. Tá certo. Não interessa partido. É tramposo, é ladrão, é sem vergonha, porque tem muita gente boa na política. Tem. E se disser todo político é ladrão, ninguém presta, está tudo perdido, então se candidate. Como cidadão, como cidadã. Se ninguém presta, ninguém pode te representar, se candidate. Porque queira ou não, a saída está na política. Vou encerrar o programa. Morto de saudades. Com Zafari, GBUX, Banrisul, aplicativo Sintaxe. Eu vou morrendo de saudades. Mas eu volto amanhã. Tira essa bola, tira essa bola. Faltou luz! Foi minha! Tive uma ideia. Corre, gurizada! Let's go! E aí, gurizada, beleza? A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado,
combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Você que é aposentado do INSS ou servidor público municipal, estadual ou federal, quando precisar de dinheiro para realizar seus planos, conte com o banco que está sempre contigo. O Banrisul tem crédito consignado com parcelas que cabem no seu bolso e cartão de crédito consignado INSS sem anuidade nem consulta ao SPC e Serasa. Faça seu consignado com segurança no Banrisul, o grande banco do Sul.